Para quem vai começar a investir, é completamente normal que acabe surgindo um grande número de dúvidas, porque, como a gente sabe, hoje existe uma quantidade enorme de conteúdo sobre investimentos disponíveis na internet. Hoje, por exemplo, se você faz uma pesquisa rápida no YouTube, de cara você já se depara com uma quantidade enorme de vídeos, onde cada vídeo vai trazer uma informação diferente, um caminho e uma estratégia diferente. E no meio de tanta informação disponível, acaba que muita gente fique ainda mais confusa e meio perdida sem saber por onde começar a investir. Então, para ajudar quem está começando a investir, para esse vídeo eu separei as coisas mais importantes que a gente precisa saber antes de começar a investir, para que a gente evite uma perda de tempo com excessos de informações que, na verdade, não trazem tanta diferença nessa fase inicial quando a gente está começando a investir. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber antes de começar a investir é que a gente não vai ficar rico com investimentos. E é claro que eu sei que isso é muito contraditório, porque se a gente não vai ficar rico com investimentos, a gente vai ficar perdendo tempo investindo para quê mesmo? Mas a questão aqui não é que a gente não pode ficar rico com investimentos. É claro que isso pode acontecer, mas o problema é que muita gente já começa a investir com aquela ilusão de que vai ter um enriquecimento rápido através dos investimentos. E isso não vai acontecer, porque, por exemplo, você não vai investir 10 aqui, 20 ali, e depois de pouco tempo você tá rico. É óbvio que isso não existe. A gente tem que ter em mente que os investimentos eles funcionam como um potencializador do nosso dinheiro. Isso significa que quanto maior for o valor do nosso aporte, e é claro que um aporte com frequência, maior será o potencial de crescimento do nosso investimento ao longo do tempo. Porque vamos imaginar, por exemplo, um cenário onde a gente tem um prazo de investimento de 20 anos e que a gente consegue uma rentabilidade anual líquida, ou seja, após o desconto de imposto de renda, de 12% ao ano. Num primeiro cenário, se a gente aportasse R$ 20 por mês, em 20 anos teríamos um total de 18.256,90. E num segundo cenário, se a gente aportasse R$ 100 por mês, após esses 20 anos, teríamos um total de 91.284,52. Num terceiro cenário, se a gente aportasse R$ 500 por mês, teríamos um total de 456.422,58. E por fim, num quarto cenário, se a gente aportasse R$ 1.000 por mês, teríamos um total de 912.845,15. Percebe? Quanto maior o valor do nosso aporte, maior o potencial de crescimento do nosso investimento ao longo do tempo. E por isso que a gente deve focar em buscar maneiras de investir cada vez mais e ficar melhorando o valor do nosso aporte ao longo do tempo. E não cair nessa ilusão de que eu vou investir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e depois de pouco tempo eu tô rico. Isso não vai acontecer. E se alguém vir para você com um papo furado de que conhece um investimento com uma super rentabilidade, que você coloca pouco dinheiro ali e depois de pouco tempo você tá rico, eu só te dou um conselho: você tapa os ouvidos, sai correndo, confere a carteira, porque alguém provavelmente tá querendo te aplicar um golpe. E outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente antes de começar a investir é que a gente vai precisar estudar sobre investimentos, não vai ter como fugir. E é claro que eu não estou falando aqui de passar horas e horas e todo santo dia estudando a fundo sobre investimentos. É claro que não. Mas é importante que a gente crie um hábito de, pelo menos de vez em quando, estar estudando sobre investimentos. Tirar aí, vamos supor, 30 minutos e estudar, por exemplo, como funciona o mercado de ações, conhecer outros tipos de ativo, as características de cada um, os riscos de cada um. Isso é importante porque, principalmente nessa fase inicial, vai evitar com que a gente cometa muitos erros e caia em armadilhas que geralmente aparecem principalmente na nossa
fase inicial nos investimentos, o que por si só já é um grande motivo para a gente estudar e pelo menos de vez em quando. Mas além disso, estudar também ajuda a evitar com que a gente fique refém da opinião de terceiros. Porque quando alguém vir, por exemplo, falar para você que tem uma ação muito boa ou então um bom FII e eles estão trazendo aí uma grande oportunidade, você, por estar estudando, você vai ter já uma boa base para avaliar se realmente é isso tudo que estão falando ou se não é simplesmente um delírio. E só um detalhe importante é que nessa fase inicial a gente tem que focar principalmente no básico sobre investimentos. Não adianta a gente pular etapas e de cara já querer estudar algo mais complexo, algo mais avançado. Nessa fase inicial vai servir apenas para confundir a gente ainda mais e dificultar o nosso aprendizado. Então, nessa fase inicial, a gente precisa focar apenas em entender, por exemplo, o que é renda fixa, o que é renda variável, os produtos de cada uma, por exemplo, o que são títulos públicos federais, ações, FIIs, as características de cada um, os fundamentos e principalmente o risco que cada um envolve. E à medida que a gente for aprendendo sobre tudo isso, aí sim a gente vai avançando no nosso conhecimento e buscando por um aprendizado um pouco mais complexo. Tá, eu aprendi sobre renda fixa, renda variável, conheci os ativos de cada uma dessas modalidades, suas características, seus riscos. Agora eu quero começar a investir. Qual o primeiro passo e por onde eu começo? Então agora a gente precisa escolher a corretora que a gente quer utilizar para fazer os nossos investimentos. E assim, anos atrás era uma tarefa muito mais complicada, porque além das poucas opções de corretoras que a gente tinha disponíveis no mercado, o acesso também era muito mais complicado do que hoje em dia. E já hoje acontece justamente o contrário, porque graças à internet o acesso a uma corretora hoje ficou muito mais fácil. Hoje, o difícil é a gente conseguir escolher uma corretora entre dezenas de opções disponíveis que temos aí no mercado. E sem contar que hoje praticamente todos os bancos tradicionais e os bancos digitais, eles já oferecem uma corretora integrada ao próprio aplicativo do banco. Então, dependendo do banco que você tem conta, acaba que nem precisa mais abrir uma conta numa corretora para começar a investir. Você já pode investir pelo próprio aplicativo do banco. Mas se você prefere abrir uma conta numa corretora que não tenha vínculo com o seu banco e queira ir separar da sua conta, como eu disse, hoje existe dezenas de opções de corretoras disponíveis no mercado e tem aí diversas boas opções. E é claro que eu não vou aqui fazer nenhuma recomendação, porque é uma escolha particular. Então é você mesmo que tem que escolher qual corretora que você quer fazer seus investimentos. Mas para ajudar, a primeira dica que eu dou é que a gente precisa verificar se a corretora ela está autorizada a funcionar e essa verificação ela é muito importante, principalmente se é uma corretora que surgiu recentemente no mercado e é fácil obter essa informação com poucos cliques. A gente já consegue verificar todas as informações sobre a corretora, se ela está autorizada a funcionar. Depois disso, outro ponto muito importante é você saber quais que são as taxas que a corretora está cobrando. E então, se por exemplo, uma corretora que você está de olho, ela está cobrando taxa de custódia, você já pode riscar das suas opções aí de corretora, porque a taxa de custódia é uma taxa que praticamente está extinta hoje em dia, então não faz sentido algum você pagar por essa taxa, então você já elimina essa corretora aí da sua lista. É importante olhar também com relação à corretagem cobrada aí pela corretora, ou seja, o valor que ela cobra aí pelas operações tanto de compra como de venda. E hoje várias corretoras têm aí um serviço de zero corretagem, ou seja, você não paga nem para comprar e nem para vender um ativo, mas se caso as opções que você tá de olho aí para ser a sua corretora tiverem cobrando uma taxa de corretagem, obviamente você opte pela que cobra a menor taxa possível. E agora entra uma dúvida bastante comum para quem está querendo começar a investir.
Será que vale a pena começar com pouco dinheiro? Ou será que eu espero ter uma quantia melhor para começar a investir? É claro que a gente pode e deve começar a investir, mesmo que com pouco dinheiro, porque foi o tempo que realmente era necessário começar a investir com uma grande quantidade de dinheiro, porque, como eu disse, antes as corretoras eram menos acessíveis, eram taxas muito caras e custos muito caros, e já hoje é muito mais acessível e barato começar a investir. Hoje, por exemplo, com 20, 30, 50 reais, já é totalmente possível a gente começar a investir. Só para a gente ter um exemplo, não é uma recomendação de investimento, mas a ITSA 4, por exemplo, que é uma boa ação de uma boa empresa, no momento que eu estou gravando o vídeo, está na faixa dos 13,70. Se a gente olha, por exemplo, a KLBN11, que é a ação da Klabin, uma boa ação também, no momento que eu estou gravando o vídeo, está na faixa dos 18,45. Se a gente olha, por exemplo, a BBAS3, também uma boa ação, está na faixa dos 20,75. E quando a gente vai, por exemplo, para o mercado de fundos de investimento imobiliário, o GARI 11, que é um bom FII, está na faixa dos 8,17. O BTHF 11, que também é um bom FII, está na faixa dos 8,88. E o MXRF 11, por exemplo, está na faixa dos 9,45. Então, mesmo que a gente comece com pouco dinheiro, a gente já consegue comprar bons ativos a um bom preço. Então a gente não precisa ficar apegado nessa ideia de que, eu vou investir quando eu começar a investir 500, 1.000, 2.000 reais por mês. Sendo que é possível começar com pouquíssimo dinheiro e à medida que o tempo vai passando, a gente vai buscando formas de estar aí melhorando o nosso aporte. E agora entra um ponto que, na minha opinião, é um dos mais importantes que a gente precisa saber antes de começar a investir, que é entender que a gente precisa ter uma visão de longo prazo para o nosso investimento, ou seja, a gente precisa ter em mente que o nosso investimento precisa de tempo para alcançar um grande potencial de crescimento, e esse potencial ele acontece graças ao poder dos juros compostos sobre o nosso investimento ao longo do tempo, e eles são representados por essa fórmula, onde temos o montante, que é o resultado do nosso capital ou valor investido, multiplicado por 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N, que é o prazo, e como o prazo é o expoente da fórmula, isso significa que quanto maior for o prazo, maior será o impacto dos juros sobre o nosso resultado. E só para a gente entender, porque é importante a gente ter uma visão de longo prazo para os nossos investimentos, eu preparei um cenário onde a gente tem aí uma capacidade de aporte mensal de R$ 300 e eu considerei uma rentabilidade de 12% ao ano líquido, ou seja, uma taxa já descontada de imposto de renda. Então, por exemplo, se a gente investe esses R$ 300 por mês durante um ano, a gente teria aportado um total de R$ 3.600, o que no período nos traria um rendimento de R$ 194,19, o que traz aí um total de R$ 3.794,19, um resultado bem modesto e completamente normal, porque aqui é um curtíssimo prazo, mas se a gente, por exemplo, já deixa esse investimento por 2 anos, a gente teria um aporte total de R$ 7.200, o que nos traria no período um rendimento de R$ 844,24, o que traz um total de R$ 8.044,24. E aqui a gente já consegue observar a evolução aí por conta do tempo, porque nos primeiros 12 meses a gente aí teve um rendimento de R$ 194 e com mais 12 meses a gente teve aí um rendimento de quase R$ 700 a mais, então a gente já consegue observar aí a evolução dos juros ao longo do tempo. E se a gente tem aí um período maior, por exemplo, de 5 anos, nesse período a gente teria aportado um total de R$ 18.000, o que nos traria um rendimento de R$ 6.111,03, o que traz aí um total de R$ 24.111,03, o que já dá aí um salto aí no rendimento ao longo do tempo. Cada vez mais esse
rendimento está crescendo. E se a gente considera um período maior, de, por exemplo, 10 anos, a gente teria aportado nesse período R$ 36.000, o que traz aí um rendimento nesse período de 10 anos de 30.631,22, o que traz aí um total de 66.631,22, e aqui a gente observa o quanto os juros compostos estão dando um efeito ainda maior para o nosso investimento, porque nos primeiros 5 anos a gente teve aí um rendimento de R$ 6.000, e já com mais 5 anos a gente teve um rendimento de 5 vezes maior. Então a gente já consegue ver aí o grande efeito dos juros compostos aí num período de 10 anos. E a partir dos 10 anos que o poder dos juros compostos começam a ter um efeito muito maior sobre o nosso investimento, porque se a gente considera, por exemplo, um período aí de 20 anos, nesse período teríamos aportado um total de R$ 72.000, o que nos traria no período um rendimento de 201.853,55, o que nos dá um valor total no período de 273.853,55, o que é um resultado muito maior do que aí nos primeiros 10 anos. E após aí 20 anos o nosso investimento explode, porque se a gente considera mais 10 anos, por exemplo, um período de 30 anos, nesse período teríamos aportado um total de R$ 108.000, e no período aí de 30 anos teríamos um rendimento total de R$ 810.312,62, ou seja, quase aí 8 vezes o valor aí que a gente teve de aporte, o que nos dá um total de R$ 918.312,62, ou seja, um grande potencial aí de crescimento do nosso investimento ao longo do tempo, porque no início, como a gente viu, é modesto, no segundo ano começa a melhorar, mas é modesto, no quinto ano a gente já começa a ter um crescimento mais visível aí do nosso investimento. A partir dos 10 anos, o crescimento já se torna muito mais evidente, e após esses 10 anos, o potencial de crescimento do nosso investimento por conta dos juros compostos começa a aumentar, e quanto mais tempo a gente vai dando aí para o nosso investimento, maior vai sendo aí o potencial de crescimento ao longo do tempo. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado, que tenha feito algum sentido. Então, se gostou, curte, comenta, se inscreva no canal para dar uma força. Então, vou ficando nessa. Espero vocês até um próximo vídeo e até mais.